Os espíritos podem produzir sons que todo mundo pode ouvir? Sim, podem produzir. E como eles fazem isso? Eles fazem de duas formas. Eles produzem sons nos objetos, como na mesa, em forma de toques, desse jeito assim. Ou também eles produzem sons no ar, sons de vozes, de objetos caindo, em que todo mundo escuta pedras, louças, pratos caindo no chão e vai ver, não tem nada, mas todo mundo ouviu aquele som. Os espíritos produzem sons nos objetos, como na mesa, na parede, em forma de toques, da seguinte maneira. Os espíritos, eles não usam as suas mãos para isso, porque eles não têm mais força muscular, não têm mais tendões. Então, o espírito, ele utiliza a matéria do seu perispírito, do seu corpo espiritual, o fluido cósmico, para produzir esses sons nos objetos, na mesa, nas paredes. O espírito, ele irradia essa matéria, como a lâmpada irradia luz. Aí, essa matéria do espírito, ele combina com a matéria que o médium fornece, chamada ectoplasma, que também é fluido cósmico, só que mais grosseiro, mais sólido, mais objetivo, vamos dizer assim. Aí, combinado a matéria do espírito com a matéria que o médium fornece, o espírito envolve o objeto, a mesa, por exemplo, como a água encharca uma esponja. Aí o objeto, cheio do fluido, da matéria do espírito com a matéria, o ectoplasma do médium, o espírito consegue então produzir sons, toques na mesa, no objeto, nas paredes, sem utilizar as suas mãos, a força muscular das mãos. A matéria do espírito com a matéria do médium, então, produz os sons nos objetos. Agora, como o espírito produz sons no ar, sons de vozes, de objetos caindo, ou então até de música, que todo mundo se surpreende, todo mundo ouve o som do instrumento, mas não tem nenhum instrumento na sala e todo mundo ouve aquela música. Como os espíritos produzem esses sons? Porque os espíritos no plano espiritual, eles têm os sons que eles ouvem, mas a gente não pode ouvir os sons que os espíritos produzem, porque são dois planos diferentes, o plano espiritual e físico. Então, para eles poderem ser ouvidos pelas pessoas que estão no plano físico, o que os espíritos fazem? Eles usam os sons que estão gravados no ambiente, porque o som da nossa voz, o som dos objetos do ambiente caindo, os sons dos objetos da natureza, ficam gravados no fluido cósmico que nos cerca, porque a gente não é cercado pela atmosfera, que é o conjunto que forma o ar, a gente não está cercado de ar. É a mesma coisa com o fluido, a gente está cercado por fluido cósmico. E nesse fluido ficam gravados todos os sons do ambiente. É como se fosse as nuvens no meio digital, em que ficam gravados fotos, arquivos de vídeo, de áudio. Os espíritos, então, para produzirem sons de vozes, de instrumentos, eles pegam os sons que estão gravados nessas nuvens fluídicas, vamos dizer assim. E para eles produzirem, por exemplo, a sua voz, a voz que eles tinham enquanto aqui no plano físico, o que eles fazem? Eles pegam diferentes vozes humanas, diferentes timbres, e juntam
até dar o timbre que eles tinham no plano físico. É como existe na tecnologia hoje em dia. Juntam-se vários sons, vários timbres de vozes até dar o timbre exato que se quer. E é assim que os espíritos fazem. Utilizam os sons, os timbres de vozes que estão guardados, estão registrados nessas nuvens fluídicas, e então eles produzem as vozes a voz que eles tinham enquanto encarnados, e todo mundo ouve que está no ambiente e reconhece que é a voz do fulano que viveu aqui no plano físico. Então é assim que os espíritos produzem esses sons. Pessoal, muita paz.